Muito bem, 8 horas 30 minutos e nesta segunda-feira, dia 25 de junho, das 2 da tarde às 18 horas, acontece o seminário Qual o Lugar de Fala das Mulheres na Política Alagoana. E eu estou com uma das participantes aqui, que a gente adora demais, a Luciana Santana, ela que é professora, cientista política. Lu, muito bom dia, é um prazer imenso, ainda mais para falar de algo tão importante, acho que neste momento nada mais oportuno, né? A Luciana, que é uma das participantes deste seminário. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os telespectadores. Exatamente, eu fui convidada para esse evento, é um evento bastante inovador, no sentido de não apenas discutir a participação política das mulheres simplesmente, mas convidar também, né? Pré-candidatas, mulheres que têm o potencial de serem, né, candidatas em outras eleições, para discutir efetivamente quais são os desafios, quais são os obstáculos, né, que as mulheres elas têm para entrar efetivamente, né, na política, né? Não apenas como candidatas, mas serem eleitas, que é o desafio maior hoje no Brasil é serem eleitas, né? Porque a gente tem uma cota, né, que obrigatoriamente tem que ser cumprida pelos partidos, né, de colocar pelo menos 30% de um dos gêneros, né, na lista, né, de candidatas aí aos cargos legislativos. Essa cota vem sendo preenchida, né? O problema é que a cota não consegue ainda, né, não é um instrumento suficiente de fazer com que as mulheres sejam eleitas, né? E aí a gente vai discutir muitos né, dos problemas que estão aí por trás, né? A falta de apoio dos próprios partidos, né, que ao invés, né, de considerar, né, a mulher como uma atora importante dentro do processo político democrático, né, muitos se utilizam apenas para cumprir justamente a legislação, né, e não dá o investimento necessário para que as mulheres tenham visibilidade, para que elas possam efetivamente construir propostas, compromissos de mandatos que possam ser executados. Consequentemente, muitas acabam, né, passam toda a eleição desconhecidas do grande público, tem pouco financiamento, né, que é um dos pontos também que, né, o procurador do TRE vai estar discutindo, né, um pouco sobre mudanças aí na legislação em relação ao financiamento de candidaturas, né, de mulheres, né? Então, fora isso, a gente tem, né, problemas históricos, culturais, né, de deixar a mulher sempre de escanteio na política, né? Dar a ela outras funções da vida social, a casa, né? O cuidado dos filhos, né? A gestão familiar. Então, a gente tem todo um processo de desconstrução que também precisa ser feito para que a gente possa realmente enfrentar esses obstáculos de uma forma séria, né? E que possa, né? A gente tem alguns exemplos, alguns países que a gente tem pelo menos uma participação maior das Sim. mulheres, né? E esses países, né, há vários relatórios, várias pesquisas que mostram que efetivamente a qualidade da política tende a ser, eu diria, mais robusta, né? Não vou falar melhor, né? Mais robusta, porque existe um olhar feminino também sobre políticas públicas de temas que elas conhecem e dominam muito mais, né, do que o universo masculino, né? Com certeza. Então, numa democracia, num sistema representativo, dentro do legislativo, é importante que as mulheres estejam ali, né, para debater, né, deliberar, para decidir, para tomar decisões. Então, quando a gente fala, né, a proposta desse seminário, né, qual que é o lugar da mulher, né, da fala da mulher na política alagoana, reflete muito disso, do contexto também brasileiro, né? Que, se a gente olha para cá, quantas mulheres estão na Assembleia Legislativa, né? Quantas mulheres estão na Câmara dos Vereadores, né? Quantas são prefeitas, né? Se a gente compara com os homens, a gente vê que é uma porcentagem muito baixa. E a gente tem que pensar qual que é a população brasileira hoje tem quase 52%, são mulheres. São mulheres, exatamente. E essas mulheres precisam ser representadas de alguma maneira.
fora isso, dentro das mulheres, a gente vai também pensar características diferentes, que também precisam ser representadas. Claro. Né? Então, tanto do ponto de vista racial, do ponto de vista de defesa mesmo, temática, né? Existem diferenças. Não dá para a gente também achar que todas as mulheres pensam da mesma maneira. É interessante a tua análise, até no sentido de olhar os pré-candidatos à presidência, né? A gente só tem a Marina, né? Exatamente, a única mulher, né? Pelo menos até o presente momento. Né? É isso, a gente pega historicamente, né? A gente tem no máximo 2 nomes. Eu tenho certeza que quem está em casa quer saber se ainda dá para participar, Lu, desse seminário hoje, se tem algum custo, como é que é? Dá sim, eu fui inclusive informada por uma das coordenadoras, a Arísia, do Instituto Raízes da África, sim, que hoje, né, quem tiver interesse pode sim estar indo ao auditório lá do TRE no Farol e fazer sua inscrição no próprio local. Todos e todas são bem-vindas, claro. Né? Outro ponto, Mauro, que eu sempre, só para complementar, é que é importante também os homens participarem dessas discussões. Né? Eles precisam ouvir as mulheres, não adianta as mulheres também falarem só para elas. Por quê? Como a gente sabe, o mundo da política, ele é ainda muito masculino e quem está na frente do processo de tomada de decisão, né, majoritariamente são os homens. Então, eles precisam ouvir as demandas das mulheres, né, e se juntar, né, a esse pleito, né, para alterar essa dinâmica e tornar a política mais representativa, mais igualitária, né, que possa realmente qualificar o debate político. Muito bem, importante só a gente registrar, né, gente, que até o presente momento nós não temos ainda esclarecido o assassinato da vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro. É importante a gente sempre lembrar isso e vamos aguardar, porque dizem que estão trabalhando, mas resultado até agora nenhum. Quero aproveitar toda a tua experiência também para fazer uma análise rapidinho da questão lá da eleição no Tocantins. A abstenção foi muito alta, né? 64%, né? É uma porcentagem elevadíssima, né? A gente tem um contexto bastante conturbado, porque é uma segunda eleição, né, de um mandato que está próximo a terminar também, né? Você tem mais alguns meses de eleição. Então, existem fatores que são realmente contextuais, como esse, a questão do tempo, né? Vai ser alguém, como um governador tampão, que vai ali ficar mais alguns meses e cumprir o mandato. Ao mesmo tempo, tem também tem variáveis explicativas do contexto político maior. Né? Existe hoje no Brasil um quadro muito crítico em termos de desânimo das pessoas em relação à política. Né? Uma das hipóteses que a gente vai ter que ser testada nessa eleição é realmente se toda essa conjuntura que vem se arrastando desde 2013, né? A gente tem as manifestações de 2013, o processo do impeachment, problemas na condução do governo atual, né? Isso pode, sim, refletir no comportamento do eleitor e também ampliar a abstenção, né? A gente fala alienação eleitoral, na verdade, que é a abstenção, o voto nulo e o voto branco. E isso, eu diria que é um indicador de fragilidade da democracia, de pouca crença das pessoas nas instituições, né? Nos nomes que estão sendo colocados aí para serem avaliados, né? Serem eleitos ou não. Então, isso pode ser também, né, já um indicador de que a gente possa ter um aumento aí, né? Algo que vai ser testado, até porque a gente ainda tem muita incerteza no quadro político eleitoral, tanto o local quanto o nacional, né? É difícil você dizer efetivamente, por exemplo, qual é a chapa que vai disputar a eleição. Você tem nomes que estão sendo sondados, nomes que foram colocados como pré-candidatos. Mas se você pergunta quem é o vice, né? Existe alguma coligação entre partidos, né, em torno dessa chapa? A gente não tem nada disso. É pela primeira vez, né, nesses 30 anos aí de redemocratização que a gente se depara com um cenário desse, de tamanha incerteza com relação às alternativas e aos nomes efetivamente que disputarão as eleições. Então, a gente vai ter bastante... A partir de agosto, a gente vai ter um cenário mais
mais claro, não diria mais certo, né? Porque mesmo ali depois do registro das candidaturas, isso pode ser alterado. Candidaturas podem ser impugnadas, né? Até a eleição, enfim. Mas a gente, essas eleições em específico do Tocantins, tem esses elementos também que já trazem esse anseio social aí, essa angústia social em relação à política. Já é um indicativo do que vem por aí, né? Exatamente. Quero agradecer demais a Luciana Santana, professora, cientista política, ela que estará hoje, a partir das 2 horas da tarde, ela convidada especial deste evento fantástico, o seminário Qual o Lugar de Fala das Mulheres na Política Alagoana. É uma pergunta e elas vão ajudar a responder e é fundamental a participação também dos homens, hoje no Tribunal Regional Eleitoral, a partir das 2 horas da tarde, a entrada franca. Muito obrigado pela presença, um beijo na filhota, cada dia mais linda. Disponha. Gente, muito bem, então, vamos para um rápido intervalo. Enquanto eu me despeço aqui da Luciana, eu volto já com outras notícias.